Peço perdão pelo bastante surdo, não estou ouvindo a voz, a voz que está aqui. Amados, eis aqui a palavra que o Senhor nos tem revelado, é do seu Espírito Santo, onde vemos a palavra do Senhor retratando este dia em que o Senhor obrou grande maravilha sobre Jonas, filho de Saul. E vemos que a presença do Senhor estava sobre ele. Nós vemos aqui, irmãos, esta passagem em que ele tomou uma decisão, uma atitude, não apenas por ele, mas uma decisão em que o Senhor o enchera do seu Espírito Santo. Ele era filho de Saul. Saul era o primeiro rei de Israel, escolhido pelo povo, coroado como rei por permissão de Deus. E Saul mostrava algumas qualidades, como caráter, como força física, alguns adjetivos por louvor se enquadravam a Saul, porém faltava algo no perfil de Saul, era a obediência. Saul, ele se precipitava sempre em suas atitudes, e em muitas atitudes que ele tomou, pela sua ansiedade, ele desagradou a Deus. Saul foi vitorioso diante dos amalequitas, diante dos jebuseus que habitavam ainda aquela terra, mas travou lutas com os filisteus, e nesta ocasião Saul havia já arrebanhado de 2 tribos 3.000 homens para lutar. Ele subiu com 3.000 homens para lutar contra os filisteus, e ali aquela multidão de soldados escolhidos estava com ele. Porém, irmãos, Samuel, o profeta, havia dito que viria sacrificar ao Senhor no 7º dia. E já era o 7º dia, e o exército estava dispersando, perdendo a valentia devido à espera. E Saul, não retendo a pressa, pediu que o sacerdote trouxesse ali um holocausto para que ele mesmo sacrificasse. Quando ele terminou o sacrifício, chegou Samuel e disse: o que você fez? Saul disse: eu vi que você não chegava, e já era o 7º dia. E Israel estava ficando disperso, os homens perdendo a sua força. E eu ofereci o holocausto. Samuel disse: você obrou neciamente. Não era para você ter feito isto, mas devia ter esperado a mim para que eu sacrificasse. E hoje, se você tivesse me esperado, tu serias confirmado como rei de Israel. Mas como você se antecipou, saiba que o Senhor te tem rejeitado e já tem escolhido um homem cujo coração é semelhante ao dele para governar no teu lugar. E Samuel virou as costas e voltou para Ramá. E eles estavam aqui, era numa localidade entrincheirado, e muitos dos povos que estavam com ele, dos homens, foram embora e saíram. Porém, Saul estava numa posição e Jonatas em outra. E quando, irmãos, alguém que foi colocado para executar uma obra, quando este, irmãos, não consegue, então alguém tem que fazer a vontade de Deus. Vemos, irmãos, que na falta oportuna de uma boa ocasião,
Quando alguma coisa desastrosa acontece, algo novo sempre surge. Nações inteiras, impérios, revoluções industriais, bélicas aconteceram em guerra, surgindo sempre uma nova potência, quando o brilho de algumas nações foram ofuscadas. E aqui Saul, irmãos, foi ofuscado, mas Deus precisava mostrar que cuidava de Israel. E Jonatas, estando em outro lugar, tendo seus homens ido embora, ficou ele e seu pajem de armas. O pajem de armas é muito importante numa batalha, irmãos. O pajem de armas, ele anda com a sua carruagem e de acordo com que o valente pede, ele tem que passar a arma certa. Se é um arco, é um arco. Se é uma lança, é uma lança. Se é uma espada, é uma espada. Ele vai dando a ferramenta para o valente. E ele tem que ter confiança naquele que é valente. E o valente tem que ter confiança nele também. E Jonatas disse ao seu pajem de armas: feliz, alegre, escute, nós temos aqui, olha ali, um bando de filisteus, e Deus falou para mim aqui, para bater em cima deles, que Deus tem entregado na nossa mão. Você vai comigo? Ele disse: faz tudo que Deus colocar no teu coração, aonde você for eu vou também. E ele já pegou o seu pajem de armas, e tinha duas pedras, uma do seu lado direito, uma do seu lado esquerdo, ou seja, Jonatas ia ficar numa situação difícil, ele ia ficar meio que embalado, ia ficar numa posição em que seria uma presa fácil. E nesse instante ele já se esgueirou, baixou, colocou as mãos nos joelhos e começou a andar como um cachorrinho. E o pajem de arma atrás, ele disse para o pajem: não se antecipe, espera que a resposta está na boca do adversário. Se eles, quando nos virem, disserem fica aí, nós esperamos. Se disserem vem até nós, é porque Deus entregou eles na nossa mão. Aleluia. Irmãos, e Israel ali não via aquele combate, porque Israel estava entrincheirada dentro de caverna, dentro de fortalezas, assustado com os filisteus. E Jonatas se dispôs a lutar. Quando o filisteu olhou de longe, viu Jonatas, um disse para o outro: lá estão eles, os hebreus estão começando a sair da toca, estão saindo das cavernas, o que está acontecendo? E quando viu, disse: pode vir que nós vamos te ensinar uma coisa. E quando Jonatas ouviu a afronta, para Jonatas não foi afronta, mas foi a confirmação que ele esperava. Jonatas disse para o seu pajem: está vendo? Deus entregou eles na nossa mão, e subiu para a peleja. Era 2 contra 1 exército. E quando Jonatas subiu, irmãos, a sua espada não parou. Ele derrubava e o pajem terminava o trabalho. Ele derrubava e o pajem terminava o trabalho. Irmãos, e a terra começou a tremer. E Saul do outro lado olhou e disse: que barulho é esse que escuto? Não sei quem está lá, não sei, conta quem está faltando aqui. Contaram e disseram: está faltando Jonatas e o pajem de armas. Imediatamente Saul, quando soube que era o seu filho, disse assim: pega a arca, porque a arca tinha um poder, irmãos, que coisa de maravilhosa. Porém não deu tempo, porque a terra tremia, o alarido subia. E o Saul disse: não precisa mais, vamos em cima dele. Mas quando chegou lá, Jonatas já tinha lutado com todos. E diz o Senhor nesta noite: por vezes você também desejou ser representado em alguma batalha na tua vida. Por vezes alguém até mesmo foi levantado ao teu lado, num trabalho, numa escola, no seu dia a dia, e você pensou: este me ajudará, aquele me ajudará, este será comigo. E quando você olhou, você se tornou a minoria. Quando você olhou, você se tornou pequeno. Quando você olhou, você achou que a sua capacidade não dava. E quando você olhou o teu socorro, ele parecia tão distante. E quando você olhou à tua frente, parece que ali estava o teu adversário. Mas você não está em outro lugar a não ser nas mãos de Deus. Ainda que o mundo procure colocar sempre um vale entre você e a segurança, ainda que o mundo procure colocar sempre um vale entre você e a vitória, ainda que o mundo procure colocar você num vale entre você e os seus sonhos, ainda que o mundo procure colocar você num vale entre você e a tua família,
os vales também. Ele diz: ó Senhor, você buscou auxílio, você buscou ajuda, mas muitos te abandonaram. Então você olhou para consigo e viu aquele que não te abandonou, viu aquele que não te deixou. Não é um pajem, mas é o verdadeiro Filho de Deus. É Ele que te dá manutenção, é Ele que te dá ferramenta, é Ele que te dá força, é Ele que te prepara para a batalha. E hoje você chegou na casa do Senhor rodeado por tantas ameaças, rodeadas por tantas inseguranças, rodeado por tantos desafios. É uma sociedade escrava do pecado, são morais lá fora sendo corrompidas, é uma faculdade que você tem que cursar no meio de pessoas que não têm temor a Deus, é um trabalho incerto do teu ganho, do teu dia a dia, é o medo de andar na rua. Porém, eis que Jesus está ao teu lado para te dar munição, para te dar ferramenta, para te ajudar nesta caminhada. Se te falta sabedoria, hoje é a noite da sabedoria. Se te falta valentia, hoje é a noite da valentia. Se te falta inteligência, hoje é a noite da inteligência. Se te falta força, hoje é a noite da força. Porque hoje você passa pelo vale da sombra da morte, mas aquele que te dá a ferramenta, ele te tira com vida. A terra começou a tremer. E pro valente, quando está na luta, irmão, aquele que luta com hombridade, aquele que luta com dignidade, aquele que luta tendo a certeza que Deus está na sua vida, logo se torna uma canção ao Senhor no seu coração, uma palavra de força, um ânimo, como o próprio Sansão, quando foi acometido pelos mesmos filisteus há muitos anos atrás. Digamos desta palavra: quando tentaram matá-lo, levaram ele num lugar, até mesmo seus irmãos, e ele, estourando as portas, pegou uma queixada de jumento. Ele não tinha um pajem, mas ele tinha o que Deus havia colocado ao redor. Pegou uma queixada de jumento, 1000 homens ele matou naquele dia. 1000 homens, o seu brado de guerra era: com uma queixada na mão matei um montão, com uma queixada na mão matei mais um montão, com uma queixada na mão matei mais um montão. E diz o Senhor: por vezes você olha ao teu lado e você não vê como você pode fazer. Faltou uma instrução, faltou uma matéria no currículo, faltou alguma coisa teórica e você não vê como pode ser ajudado. É a falta de um pai na tua cultura familiar, é a falta de uma mãe numa cultura familiar, é a falta de orientação numa infância cheia de dificuldades, é a falta de alguém te aconselhar num momento difícil da vida, diante de um casamento, diante de um emprego, diante de uma porta, diante de uma indecisão. Mas quando você olha ao teu lado, a própria natureza te serve como mantimento, como munição, que diz o Senhor: aonde você olhar, coloca inspiração no teu coração. Eu vou abrir a porta que tem que bater, a porta que tem que abrir, a porta que tem que fechar. E esta noite me diz o Senhor: te darei uma ferramenta, te darei um cântico da tua tristeza, te darei uma alegria, da tua lágrima te darei um sorriso, da tua fraqueza te darei uma força, do teu silêncio te darei um braço de guerra. E hoje é dia, mais uma vez os filisteus da tua vida, é vida de adversários, tem que sair, você tem que tentar a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Para um campeão, às vezes, anuncia dado no prêmio. Ele estava na batalha e Saul havia dito no arraial dele, lá do outro lado: que ninguém coma pão hoje, disse Saul, enquanto eu não vencer os filisteus. Jonatas não ouviu. E o exército de Saul chegou no vale repleto de mel. E o mel caía
do pavo e batia no chão. Era maravilhoso. Maravilhoso. E os homens olhavam e não podiam colocar o mel na boca, porque Saul havia dito assim: se alguém comer agora, à tarde é morto. E chegou Jonatas, venceu 20 homens, lutou num espaço pequeno com um exército. Se uma junta de boi percorreria num dia o espaço arando, vamos imaginar quantos metros? Não dava uma alqueira. 24.200 metros é muito pouco para lutar contra um exército, é muito junto. É muito junto, porque a luta não é só física, é mental, principalmente a luta de espada. Os olhos veem uma multidão, o homem treme por dentro de medo. Não é só o cansaço físico, é o cansaço mental. Mas Jonatas tinha uma firmeza e chegou no arraial, porém ele estava cansado. E quando viu o mel no chão, olhou para a ponta da lança e pôs na boca. E logo os seus olhos ficaram claros à palavra de Jesus. Bom, chegou a tarde, Saul ia lutar. Porém, não houve resposta do Senhor quando ele procurou o sacerdote se devia subir contra os filisteus ou não. Então ele disse: alguma coisa está acontecendo aqui. Traga Urim e Tumim. Urim e Tumim eram duas pedras que o sacerdote usava, que eram as pedras da sorte. Era o sim ou não. Era a resposta. E perguntaram ao Senhor: Senhor, disse Saul, fique comigo para cá, Jonatas. E o povo fica para lá. Ou o erro está em mim, ou em você, ou está nele. Agora nós vamos ver quem. Lançaram sorte e não caiu sobre o povo. Então Saul disse: é entre mim e você. Diga para mim o que você fez, Jonatas. Eu não fiz nada, pai. Eu só cheguei e colhi um pouco de mel, molhei minha boca e a minha força voltou. Se o teu exército tivesse feito isso hoje, nós teríamos limpado os filisteus hoje. Então eu juro para você, Jonatas, que você vai morrer. O povo se levantou e disse: não, não pode. Por que não? Porque foi o teu filho que lutou por nós. Como é que Deus se usa de um homem que tem que morrer à tarde? Não pode. E a vida de Jonatas foi poupada. Amado por vezes, o mel também se torna perigoso, porque há pessoas que procuram ver você depois da tua luta vencido, ver você depois da tua luta em derrota, ou se você estiver em vitória, simplesmente desejariam que você caísse morto, um AVC, um infarto, uma tragédia, um acidente de carro, alguma coisa, e se você não tomar cuidado, isto acaba tomando a tua mente, entrando em confusão, acaba trazendo pensamentos depressivos, porque às vezes um hemograma, alguma coisa pode falar contra a sua saúde, até mesmo um diagnóstico médico, ou até mesmo uma situação de estresse forte que se levanta um problema a resolver, e então Satanás quer colocar em você um peso e que pode te derrubar. Mas quando você chega na casa do Senhor, aqui também cai do céu o mel da palavra, está protegendo o mel sobre a tua alma nesta noite, e o que o teu adversário não queria está acontecendo, porque cada vez que o mel cai na tua alma, os teus olhos deles são limpos, as trevas e colocadas a luz. Querido Senhor, nesta noite ninguém segura o fogo de destilar mel sobre a tua alma hoje, ninguém te segura o fogo para destilar o mel na tua alma amanhã, ninguém segura o fogo para destilar o mel na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta. Este mel ainda vai ser destinado no sábado e no domingo. Diga, Senhor,
que nos mantiene solo con Pai. Aleluya. É o mel que nos faz enxergar melhor. Se os teus adversários que se levantam contra ti soubesse da pureza desse mel, se a tua casa soubesse da pureza desse mel, eles nem sabem por que você levanta insistentemente das tuas lutas. Uma hora você parece que está com as palmas e com os joelhos no chão, colocado como um cachorro que poderia fugir e não sabe que isso é uma estratégia de batalha. É o mel que quer o teu nome, é o mel que me faz levantar, é o mel que me levanta no teu ânimo. Você não desanimado e vencido, saia com mel, o poder da palavra. Corre pra tua vitória. Esta palavra, Deus seja louvado. Amém.